São 11 anos que eu estou no cargo de promotor de justiça. Antes foram 2 anos no cargo de procurador federal. E eu optei por essa carreira, embora na época até o salário fosse pior, por uma questão de convicção pessoal, uma questão de amor à camisa do Ministério Público. E nós temos trabalhado com muito amor em relação a essa causa, como todas as demais que a gente trabalha. Eu digo que, na verdade, não trabalho muito, eu mais me divirto e mais saboreio, né, o dia a dia do meu trabalho, porque eu acho muito agradável poder fazer com que o direito seja cumprido. E eu acho que aqui na Câmara de Vereadores nós também temos essa sensação, né, de poder fazer o direito. E eu vou mostrar aos senhores, se me permitem a ousadia, né, mostrar para os senhores alguns documentos normativos, algumas provocações, o amigo vai baixar a tela, algumas provocações para que a gente passe a pensar essa questão da acessibilidade com outros olhos, presidente. Porque a acessibilidade nós geralmente pensamos no cadeirante, mas ela é muito mais que isso, senhores vereadores. Certa vez eu ouvi um comerciante dizer: eu não tenho problema nenhum com cadeirante, eu boto ele no braço, em cima das minhas costas, se for preciso, para que ele compre uma roupa aqui na minha loja. Senhores vereadores, acessibilidade é autonomia. Vejam lá o que está escrito, inclusive, né? Esse é o conceito da lei. É autonomia e é organização das construções. Construções organizadas são construções acessíveis, que nos permitem utilizá-las. E para resumir em 2 palavras, acessibilidade é a boa arquitetura. Ontem eu falava com um representante de uma das maiores construtoras aqui do município, e ele me disse que 2 ou 3 anos atrás ele queria repaginar a construtora dele e contratou um arquiteto de Curitiba. Esse arquiteto fez um projeto e o projeto tinha rampa para tudo quanto é lado. Ele disse: que besteira tanta rampa. Não, o meu padrão de projeto é esse, a gente respeita a lei de acessibilidade. Esse mesmo empresário, se ele tivesse pensado na lei de acessibilidade, não estaria gastando hoje R$150 mil para adaptar um prédio dos mais luxuosos aqui do município de Chapecó. Porque construiu errado depois da lei e vai ter que se adequar. Quando a gente fala em boa arquitetura, em acessibilidade, nós estamos falando também em desenho universal, ou seja, são conceitos de arquitetura, espero não ser chato com relação a isso, vou até passar um pouco mais rápido, mas os princípios de direito universal são esses. Toda construção tem que ser fácil de usar, flexível, tem que ser simples, intuitiva, tem que ser informativa, e lá embaixo, lá no último, tem que ser tolerante ao erro. Quando nós falamos em acessibilidade, nós não estamos falando nos deficientes, nas pessoas com deficiência. Nós estamos falando no idoso. Nós estamos falando no pai e na mãe com um carrinho de bebê. Nós estamos falando no jovem, que às vezes está distraído, olhando um celular e tropeça numa calçada que tem um mísero de um degrau de 5 centímetros. Isso é inadmissível em construções boas e por isso que a gente luta. A legislação, vocês podem olhar ali, é de 2000, ou seja, a primeira lei a tratar razoavelmente com profundidade da questão são todas as leis federais que eu vou citar aqui, foi a Lei 10.098 de 2000. Ou seja, há 15 anos a legislação já exige acessibilidade. E quando a gente fala em pessoa com deficiência, o conceito está lá justamente para explicar, e talvez seja necessária a imagem, para dizer que a pessoa com deficiência não necessariamente nasceu assim, não necessariamente é uma situação congênita, mas vejam só os exemplos que a gente dá. São pessoas que podem tudo na vida, só que dependem de oportunidade, ou seja, dependem de acessibilidade. Esse rapaz aí é o maior medalhista olímpico brasileiro. Recordista mundial de medalhas. Esse aqui vocês não devem lembrar. Ou talvez lembrem se eu mostrar a imagem dele. Esse cara fazia novela das 8, galã.
Então, os conceitos estão todos na legislação federal, e dizem não só da pessoa com deficiência, a lei protege também a pessoa com mobilidade reduzida, ou seja, aquela pessoa que por acaso, por uma razão ou outra, por um acidente, por uma doença, por uma torção de pé, por um salto alto, por um carrinho de compras, por um carrinho de bebê, está com a mobilidade reduzida. Alguém conhece algum tipo de loja aqui em Chapecó que tenha degrau assim? Essas lojas estão irregulares e vão ter que se regularizar. Isso é tão antigo que já deu tempo há muitos anos para ser regulamentado pelo Decreto 5296, Decreto Federal 5296 de 2004, de 2 de dezembro de 2004, que já vai fazer esse ano 11 anos. Né? O Decreto 5296 foi, inclusive, objeto dessa cartilha de orientação pelo CREA, para que todos os engenheiros e arquitetos saibam exatamente as normas de acessibilidade de uma forma mais fácil. E, inclusive, senhores vereadores, é obrigatório, e consta em toda a RT, a anotação de responsabilidade técnica, o arquiteto tem que colocar lá na sua assinatura, debaixo dela está escrito: declaro que cumpri as normas de acessibilidade sob pena de crime de falsidade ideológica. Fazia tempo que se dizia que não vale a pena se preocupar com as pessoas com deficiência, são tão poucas, isso é besteira, o promotor exagera, a legislação é muito restritiva, porque a gente realmente não vê as pessoas com deficiência na rua no dia a dia. Mas vejam só, isso são dados do censo brasileiro, e aqui os dados do censo de Chapecó. A primeira coluna fala da população na época do censo, em 2010, 183 mil habitantes. E ali a segunda coluna fala dos deficientes, das pessoas com deficiência visual. E no final das contas, se nós somarmos todos eles, vamos chegar perto de 20% de pessoas com algum tipo de deficiência em Chapecó. E nós todos, se tivermos muita sorte, vamos ser deficientes um dia. Porque 80% das pessoas com mais de 80 anos têm algum tipo de deficiência. Isso aqui é o censo de Chapecó. Censo 2010. Só que essas pessoas estão escondidas em casa. Escondidas não porque querem, mas porque não conseguem vir na rua, não conseguem vir numa padaria, numa pizzaria. Não conseguiam vir até o ano passado, até começo praticamente, né, numa Câmara de Vereadores. Então, o que exige a lei? A lei exige não só que a construção seja acessível, mas a ampliação e a reforma, tanto de edifícios públicos como privados. E os principais itens são aqueles ali de baixo: vagas de estacionamento e acesso livre de barreiras. Para mim, para vocês, para a maioria dos vereadores, o acesso livre de barreiras é uma coisa. Mas para quem tem uma cadeira de rodas, o acesso livre de barreiras é um acesso sem nenhum degrau. Então, nós precisamos lembrar disso o tempo todo. E os edifícios de uso privado, esses edifícios esses edifícios multifamiliares, desde 2000 tem que ter acessibilidade. Ou seja, todas as áreas de uso comum dos apartamentos têm que ser acessíveis. Isso significa que, se você imaginar uma linha que vai da calçada até o apartamento, dali para dentro é propriedade privada, até o apartamento, alguém com uma cadeira de rodas que não tenha força nas mãos tem que conseguir chegar. Cego, surdo, idoso, criança, cadeirante ou não, tem que ser acessível sem esforço de terceiro, de forma autônoma. Ou seja, isso aqui está errado. Isso aqui, por menor que seja, está errado. Foto de Chapecó. É um degrau mísero para quem não tem deficiência. Deve ter, no máximo, 10 centímetros. Mas para alguém numa cadeira de rodas já não consegue
frequentar esse prédio. Esse aqui é um dos prédios mais caros de Chapecó, a Sinotac ontem vai fazer acessibilidade. Edifício La Espésia, a construtora Nossa Casa. Vai fazer uma entrada. Esse aqui é o Salvador Dalí, construtora Santa Maria. Vai colocar elevador da frente para trás. Se tivessem pensado nisso na hora da construção, na hora do projeto, o custo seria exatamente igual ao que foi gasto aqui. Ou seja, nenhum centavo a mais, nenhum centavo a menos. Por isso eu tenho gastado tanto tempo e tenho feito esse trabalho de investido tanto tempo e feito esse trabalho de conscientização, porque eu sei que nenhum empresário do mundo, não é só de Chapecó, nenhum empresário do mundo quer ter um passivo daqui a 5 anos receber uma notificação para gastar R$150 mil, como é o caso de um desses prédios, para fazer acessibilidade depois que está entregue todas as unidades. Vejam só, tem degrau ali e lá para trás também. Então, é fácil construir com acessibilidade? É fácil. É absolutamente fácil. É intuitivo até para um arquiteto. Só que, muitas vezes, o que acontecia? Na expectativa de colocar o seu comércio um pouquinho mais alto na avenida, na rua, naquela via principal, deixar ele mais vistoso, eles levantavam um pouco o pavimento mais baixo. E o decreto, senhores vereadores, fala que a aprovação dos projetos já tem que observar a acessibilidade. Em Chapecó não era feito isso. Nós, inclusive, estamos responsabilizando fiscais, engenheiros, arquitetos da prefeitura que autorizaram projetos sem acessibilidade. Está lá. 5296 de 2004. Isso aqui, todos os engenheiros arquitetos têm curso sobre isso constantemente, tem isso na faculdade, disciplina na universidade. Diz lá, aprovação em projeto e a execução tem que ter acessibilidade. E lá, mais para frente, um pouquinho no decreto, fala ainda que para aprovação de licenciamento ou a emissão de certificado arquitetônico, ou seja, o ABITSE, deve ter acessibilidade. A mudança de destinação, ou seja, a concessão de um novo alvará de localização e funcionamento, tem que ter prévia acessibilidade. E eu costumo usar um exemplo que parece gritante, mas é um exemplo muito bom aqui para Chapecó, que é da sapataria do seu Stella. Todos conhecem, eu imagino, né? São 4 ou 5 degraus, né? Vejam que a gente não sabe nem quantos degraus tem, mas acredito que todo mundo lá sabe quantos degraus exatamente tem e mais ou menos a altura também. O decreto diz o seguinte, ele não precisa fazer a acessibilidade, porque a construção dele é mais antiga que o decreto e que a lei. Mas quando aquele estabelecimento mudar de destinação comercial, quando ele virar qualquer outro tipo de atividade e tiver que fazer uma nova inscrição no REGIM e um novo alvará de localização e funcionamento, ele vai ter que dar jeito de fazer a acessibilidade. Ou fica para sempre como está. Então a lei fala que daqui para frente não tem mais por onde fugir. E não tem por onde fugir porque a Casan e a Celesc tem normas internas que exigem o ABITSE para emissão, para ligação dessas entidades, dessas edificações à rede de água e de luz. Eu esqueci de perguntar, presidente, quanto tempo eu tenho. Eu peço até desculpas pelo alongamento da fala, mas é que tem tantas coisas que eu acho que é importante o vereador saber, porque o vereador vai receber, como cidadão do povo, né, o homem que está aqui para ouvir a população, vai receber inúmeras reclamações. O pessoal da deficiência talvez não chegue com tanta frequência, porque não tem acessibilidade para falar com os vereadores, né? Embora tenhamos hoje internet, telefone e tudo mais. Mas a grita, como se diz, vai ser grande. Vai ser grande. E eu queria que todos os vereadores, né, adotassem essa causa também, porque não é uma causa da promotoria, não é uma causa da FCD, da DEVOSC, né, das diversas organizações que defendem a pessoa com deficiência. É lei, né? E Chapecó é exemplo na região por ser uma cidade cumpridora da lei. Eu lembro quando eu trabalhava em Xanxerê, o vereador, e me perguntaram se o que eu estava exigindo lá, que era simplesmente a lei, também, eles sempre perguntavam, está sendo exigido em Chapecó também? E eu vinha sempre olhar se estava sendo exigido em Chapecó.
Por quê? É o exemplo. Vocês são o exemplo. Nós, agora tenho orgulho de fazer parte dessa cidade, nós somos exemplo para a região. E o Habite-se, vocês sabem muito bem o que é, o Habite-se, no final das contas, é só um certificado de que a construção foi construída de acordo com um projeto aprovado. Esse documento, ele é muito importante para essa legislação de acessibilidade, porque ele permite a responsabilização daquele agente que deu o Habite-se de forma fraudulenta, de forma equivocada. Inclusive, no litoral, certa vez, teve uma operação do GAECO que prendeu, né, diversos engenheiros, arquitetos, inclusive até pessoal, né, políticos, vereadores, pessoal da prefeitura também, que faziam com que os alvarás de Habite-se fossem expedidos sem vistorias. Aqui em Chapecó, eu já identifiquei um caso em que foi feita a vistoria no facão. Olhou para fora, está construído, tem quantos andares? Tem 10 andares, beleza, Habite-se. Gente, é um ato muito importante. Isso aqui é a certidão de nascimento de um imóvel. Então, o decreto também prevê as punições, né? Enfim, não é o caso aqui, mas, inclusive, a punição pode ser provocada, pode e deve ser provocada pelos conselhos, pelas entidades de defesa, diz ali, as organizações representativas das pessoas com deficiência. E o código, eu vou voltar aqui, o Código de Obras de Chapecó, esse já novo Código de Obras de Chapecó, é perfeito. Ele aplica a legislação, a ABNT, o decreto, e ele não foge do que seria possível realmente. Ele determina a acessibilidade nas áreas de recreação de condomínios, ele determina a acessibilidade da construção, reforma de comércio, ginásio, sala de reunião, conferências, enfim, foi muito bem feito o Código de Obras de Chapecó. E o plano diretor também. Inclusive, o próprio Código de Obras de Chapecó proíbe a liberação do Habite-se ou do alvará de funcionamento, como já diz a própria legislação federal. O que eu estou querendo mostrar com esse cotejamento, mostrando uma norma e outra, é que, excelente, o Código de Obras de Chapecó fala isso, mas a legislação federal também fala isso. Então, são vários diplomas legais que determinam que se faça dessa forma. Aqui é o restaurante Barriga Verde, num dia de fiscalização da promotoria. Nós também instituímos um rodízio de fiscalização da promotoria. Tá? As promotorias costumam contar com fiscais externos, nós exigimos e conseguimos fazer com que a fiscalização trabalhasse conjuntamente, toda semana, se não 2 vezes por semana, nós saímos para as ruas onde há denúncias, as principais vias do município, e identificamos situações como essa. Uma idosa, ela estava até com medo de atravessar, e atravessou com a ajuda de uma outra pessoa na frente do restaurante Barriga Verde, na frente não, no lado. Aqui é ali na frente do estádio, Clevelândia com Condá. E sim, além do poste, o poste ainda pega a faixa, mas aqui a inclinação da calçada, tal qual construída, né, as calçadas, todo mundo que faz calçada sabe que a calçada tem que ter 3% de inclinação. Essa calçada aqui, a pessoa para andar de um lado para o outro, ou seja, no sentido da Clevelândia, teria que ter pelo menos uns 20 centímetros a menos numa das pernas, para conseguir andar em linha reta. Porque a calçada tinha uns 15 centímetros. Já foi modificada. Parece uma coisa boba para a gente, né? Mas uma cadeira de rodas vira numa escada dessa, numa rampa dessas. E aqui, os senhores devem lembrar das discussões do plano diretor, é um dos modelos, por exemplo, padrão de calçada de Chapecó. Vejam, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Vejam só que ele exige, além do piso tátil, ele exige canteiro. Estão vendo ali embaixo verde? E tem calçadas que estão sendo construídas em Chapecó. Inclusive, fizemos reuniões com vários cerca de 12 empresários do ramo de paver, pavimentação de calçadas. Explicamos como é que tem que ser o rebaixamento do meio-fio. Aquele rebaixamento no meio do meio-fio ali, que é um rebaixamento feito para pedestre, não para carros. O rebaixamento do carro é só o meio-fio, ali é uma rampa com inclinação bem suave para a pessoa caminhar, entrar. Ele tem que ter canteiro,
A prefeitura já vai definir quais são as árvores que são permitidas para esse canteiro, porque depende da árvore, ela sobe muito, afeta linhas de transmissão. Isso já está definido na prefeitura. Porque se nós olharmos para Chapecó, e quem estava naquele quinta-feira passada a palestra do prefeito de Maringá, no Sinduscom, o Silvio Barros, ficou triste de ver a comparação da foto de Chapecó com a foto de Maringá. Maringá é verde. Chapecó já foi verde. E a cidade sem canteiros é uma cidade que vai ficando cinza. Nós não queremos uma Chapecó assim. E ainda, só voltando aqui, porque é muito importante essa questão da calçada, o paver, diz a lei, tem que ter 6 centímetros de altura. Ele não pode ter 4, não pode ter 3,5, não pode ter 4,5. O mínimo para a calçada é 6. E o paver e as calçadas que não têm 6 centímetros vão ter que ser, depois do plano diretor, e construídas novas, agora depois que a gente orientou todas as empresas do ramo, vão ter que ser reconstruídas. Aquele quadradinho à direita na imagem é que ressalta isso. Eu queria, bom, enfim, são várias normas e essas normas são técnicas, mas vejam só, nós não podemos achar que a gente, conversando aqui e ali, a gente vai conseguir saber como fazer uma calçada bem feita, porque a ABNT, eu fiz questão de mostrar essas imagens, ela é muito complexa, ela tem diversos detalhes, ela vai especificando inúmeras normas técnicas de como fazer, e por isso que quando vier alguém, eu lhes peço, vereadores, que quando vier alguém pedir para vocês, como é que eu faço, desgraça, uma calçada dessa, que o promotor me notificou, a prefeitura notificou, o pessoal da FCD me notificou, todo mundo está me notificando, vou ser preso daqui a pouco, digam simplesmente o seguinte, procure um arquiteto, peça para ele fazer de acordo com a norma técnica, só isso. Não precisa ir lá olhar, dizer como é que faz, se faz para cima, para baixo, como é que faz. Não, faça correto, né? Faça de acordo com a norma técnica. Eu vou lhes poupar aqui desse detalhamento técnico, que é o nosso dia a dia ali da promotoria, mas aqui são outros exemplos de Chapecó, salas novas para alugar. E essas salas novas, aqui é a sede do Cicobi na Rui Barbosa, perto da Uruguai, um degrau enorme ali numa instituição financeira, né? Quer dizer, que quer que a gente chegue lá para colocar o dinheiro dentro da instituição. E, por favor, né, não me usem essas soluções, né? Eu lembro do programa daquele da TV que falava da organizações Tabajara, não dá, né? Esse tipo de solução é inadmissível, né? E quando eu falo nesse assunto, eu falo também da responsabilidade da corretora, porque quem coloca um imóvel para alugar, seja corretor de imóveis não, e aluga um imóvel sem acessibilidade, depois está correndo o risco de ter que pagar a indenização para aquele que aluga. Imagina o cara aluga um imóvel comercial, 10 mil reais de aluguel por mês, vai lá, bota todo o mobiliário, faz a decoração, pintura, banheiros, e daí vai pedir o quê? O alvará de localização e funcionamento e toma lá um carimbo de indeferido. Esse cara vai poder cobrar da corretora de imóveis a indenização pelo que ele gastou, se ele não foi alertado desse problema. E a gente falava antigamente, eu lembro muito bem, que a primeira vez que eu estudei essa norma, eu falava, puta que pariu, mas essa... desculpa pelo palavrão, mas... A gente olhava para um banheiro acessível, a gente ficava horrorizado como era feio aquele banheiro acessível, né? E vejam só, dá para fazer banheiro acessível bonito, de alto padrão, de luxo. Hotéis de luxo no mundo não tem mais nenhum quarto que não seja acessível. Bom, o Ministério Público aqui tem muita atribuição, muita função, e inclusive tem a questão da possibilidade de persecução, ou seja, de processar civil, penal e criminalmente quem desobedecer esse tipo de norma. Inclusive, a lei 7853, de 89, já mais antiga, até que tutela a pessoa com deficiência, tem um tipo penal previsto que criminaliza descumprir uma ordem judicial do promotor de justiça. Uma ordem do promotor de justiça. O colega que cuida do som, agora é a hora do som. Não sei. Eu queria, então, para finalizar, agradecendo novamente, né, presidente, e todos os demais vereadores, a atenção e
e a dedicação com que os vereadores estão cumprindo a sua função aqui na Câmara de Vereadores. A gente acompanha, tem visto inúmeros requerimentos, inúmeras, né, iniciativas, brilhantes iniciativas até, a gente tem visto aí. E já tive, é a segunda vez que eu venho aqui na Câmara de Vereadores, e eu queria cumprimentá-los. E queria deixar essa mensagem para o final, que é uma mensagem sobre acessibilidade. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. Senhores, então, o recado do Kennedy era muito claro na época. Não perguntem o que o Estado, o que o município, o que a Câmara vai fazer por vocês, né? Falem isso para os seus eleitores. Perguntem o que eles vão fazer para que as normas sejam cumpridas. Eu agradeço, deixo o meu e-mail à disposição, chapecó13pj, inclusive para dúvidas, para contato, para, enfim, para qualquer tipo de relação que a gente possa ter, para ficar mais fácil, evitar de ter os conflitos aí que a gente tem, às vezes, com horários e telefones. Muito obrigado, senhor presidente, agradeço. Doutor, tem os pronunciamentos de alguns vereadores, por 3 minutos para cada um, que eu gostaria que o senhor anotasse tudo para que a gente possa fazer um balanço geral no final, que o senhor possa também estar respondendo a cada um e a cada uma. Vereador Dalmiro Pelicioli, por 3 minutos. Quero cumprimentar, senhor presidente, os demais vereadores, cumprimentar todas as pessoas que aqui estão, os portadores de necessidade especial, cumprimentar o doutor Eduardo, que está nessa causa, uma causa nobre, uma causa em que os portadores de necessidade especial precisam de alguém que os defenda nesse sentido, de buscar a solução que seja cumprida as normas e as regras, então, não só municipais como estaduais, e o senhor abraçou a causa e tenho certeza que muita coisa já mudou, porque eu trabalho um dia sim, um dia não, depende dos plantões, também numa imobiliária. E sempre que quando a pessoa nos procura, vereador Tigrão, presidente, ela já pede se a edificação tem habite. O que é o habite? É aquilo que o senhor falou ali, esqueceu de falar o mais importante. É o certificado da obra. Com o habites, a pessoa pode deixar em casa a escritura, pode deixar tudo. Só com o habites financia, com o habites busca o alvará de construção, de implantação de um comércio, enfim. Então a prefeitura tem sim feito essa exigência na hora de liberação do habites, e a fiscalização da prefeitura nesse sentido, doutor, posso lhe garantir que tem cumprido sim os critérios e as normas, porque às vezes a gente, enquanto vereador, inclusive tive um caso hoje, as pessoas nos procuram para ver se tem como, de repente, resolver o problema de uma edificação que não tem habites, que foi construída anos atrás e que não consegue mais o alvará hoje. A gente já orienta que a solução é a regularização, não tem outro jeito. Porque o ano que vem vai ter o mesmo problema. Então tem que regularizar a obra para parar de se incomodar. E essa foi uma das exigências que o Ministério Público fez, que baniu definitivamente com construções irregulares, no que diz respeito a não respeitar as regras dos portadores de deficiências, que, o bem da verdade, são os verdadeiros guerreiros de ir buscar, Márcio, os direitos que vocês têm. Porque se não for via judicial, raramente é cumprido aquilo que os códigos e as leis criam para vocês. Então vocês também estão de parabéns no que diz respeito à luta, a dedicação de vocês, mesmo com deficiência, deixar as coisas de vocês para correr atrás do direito de todos, porque é o direito de todos. Tem muitos iguais a vocês que nesse momento estão em casa, tranquilo, mas sabe que estão bem representados por vocês e para mais alguns de vocês que também ajudam a buscar aquilo que a categoria precisa, né? Então vocês são portadores de necessidade especial, mas são portadores que, na minha visão,
tem que ser tratado de forma especial. Vocês merecem, sim, ser cumpridas todas as regras, porque a deficiência de vocês, ela é tão pequena que vocês conseguem absorver ela com luta. Então, parabéns, doutor Eduardo, pelo trabalho aí. Seja bem-vindo a Chapecó e tenho certeza que a sua causa aí é justa, nobre e será reconhecida um dia. Vereador João Maria Marques. Senhor presidente, senhores vereadores, os internautas que nos acompanham, a imprensa, em especial o doutor Eduardo, que hoje nos dá o privilégio de compartilhar conosco os seus conhecimentos, e é muito importante para esta casa também ter aquilo que o senhor acabou de nos falar. Quero saudar aqui as pessoas que nos prestigiam também no dia de hoje, em especial os pacientes aí com portador de deficiência, de necessidades especiais, o Márcio, que quando foi vereador aqui esteve, né? E foi um que levantou essa bandeira, muito importante isso. Primeiramente também parabenizar o senhor pelo trabalho que fez em várias cidades. Eu sou oriundo lá de Abelardo Luz, sei do seu trabalho que fez lá naquela comarca, né? E Chapecó, na verdade, é uma cidade que, como o senhor fala, é exemplo, porque aqui é a capital do Oeste, tudo se irradia daqui, né? As pessoas chegam em Chapecó, aqui muitos vêm morar, vêm estudar, então Chapecó sempre vai estar na vitrine. E eu acho que é muito importante isso, porque Chapecó cresce aceleradamente e precisamos, evidentemente, fazer aquilo que estabelece a lei, principalmente a acessibilidade, né? Hoje eu lembro, por exemplo, quando nós pensamos no esporte, o Brasil, os atletas paralímpicos nos dão mais medalha do que os atletas normais, né? Basta ver no Canadá agora, ficamos em primeiro lugar nas Paralimpíadas, nos Jogos Pan-Americanos, né? Inclusive nas Olimpíadas também, são os que mais nos dão medalhas, são os atletas que têm alguma deficiência. Então, nós devemos o respeito a essas pessoas que ajudam a engrandecer o Brasil. E aqui em Chapecó não pode ser diferente. Então, acho que aquilo que o senhor nos diz, essa casa certamente será atenta e será sua parceira nessa luta, porque o senhor sabe disso que não é, às vezes, uma luta fácil, né? Muitos prédios bonitos, edifícios públicos aqui que foram construídos antigamente, realmente não tinha, inclusive o fórum da nossa cidade, né? Que não tinha acessibilidade, né? Quando foi construído os bancos, os edifícios públicos. Então, isso é muito importante que isso aconteça, é muito importante que a nossa cidade também tenha essa cultura e esse valor que tem que ser dado a essas pessoas, e nós possamos que Chapecó também possa ser um bom exemplo nesse sentido. E cumprir a lei, às vezes, e o senhor sabe disso, do Ministério Público, que nem sempre contenta a todos, vai em busca de alguns confrontos e alguns interesses, né? E eu vou usar aqui uma própria frase também do Kennedy, que quando lhe perguntaram qual é o segredo do sucesso, ele dizia que do sucesso ele não conhecia do insucesso, que era tentar agradar a todos. Então, parabéns ao senhor que está aqui em Chapecó, e essa casa vai ser parceira para que Vossa Excelência possa, no exercício da sua função, cumprir com muito esmero, tenho certeza, a sua função de promotor público. Parabéns. Vereador Dirceu Tiquim. Boa tarde, senhor presidente, vereador e vereadores, doutor Eduardo, é uma satisfação. Eu, na verdade, queria agradecer primeiramente porque o senhor homenageou meu ídolo, John Friedrich Kennedy. Eu era uma criança para a adolescência com 13 anos quando ele se elegeu em 68 nos Estados Unidos com essa frase: faça aquilo pelo seu país e não espere do seu país. Então, temos o mesmo ídolo, isso é uma satisfação. Eu acredito que o trabalho que o senhor vem fazendo no município de Chapecó, como fez nos municípios da região, seja relevante, cumprimentando o vereador Márcio, junto com os seus portadores especiais, dizer de que nós somos passíveis a todos esses caminhos, porque ontem era uma situação e hoje nós temos uma outra situação, justamente pela mudança das leis, dos projetos, dos projetos arquitetônicos e assim sucessivamente. Então isso nos traz, de fato, aqueles que têm menos mobilidade. O que nós precisamos, na verdade, é dar isso, acessibilidade a todos aqueles que assim necessitam, porque eu tenho um sobrinho que é deficiente, e eu também tive um problema, do qual vou fazer umas duas perguntas para o senhor justamente nisso. Quando eu fiz uma cirurgia de fêmur, eu andava de muleta. O senhor acha que o projeto arquitetônico do fórum
ele é um exemplo de acessibilidade para Chapecó, Santa Catarina e para o Brasil? O senhor acha que o Fórum de Chapecó tem acessibilidade para todos ou só para o que tem normalidade em se locomover? E uma pergunta que eu queria fazer para o senhor também, assim, sem nenhuma delonga, uma questão pessoal sua, para mim saber da sua. Eu gostaria de saber uma opinião sua, pessoal. Por exemplo, o senhor acha que o promotor público deveria fazer um concurso público para ser promotor público, ou ele deveria colocar o seu nome em uma eleição que nem um vereador para representar a promotoria pública? É isso que eu gostaria de saber do senhor. Muito obrigado, parabéns e continue nessa causa nobre que o senhor está defendendo, que a gente estará junto naquilo que der e vier. Vereador Cleiton Mais Rossá. Inicialmente, quero cumprimentar o ilustre promotor de justiça, Eduardo Sens, e estender também meus cumprimentos à mesa diretora, a vereadora, os vereadores e, principalmente, a todos os representantes da FCD e ao colega que luta pela causa, suplente vereador do Partido dos Trabalhadores, Márcio, né, que esteve aqui ocupando a minha suplência e que fez um trabalho exemplar na defesa dos direitos de quarta geração, direitos fundamentais de minoria. E o vereador Márcio esteve na minoria, na democracia, defendendo o direito das minorias, que foi interessante, e conseguiu, através de articulação dos movimentos sociais, promover um debate maduro, debate grande, articulando com as demais operadores de direito, que é o Ministério Público, a Defensoria Pública, entre outras entidades. Então, minha saudação. Dizer que, enquanto professor, atuava muito na academia, doutor Eduardo, quando acompanhávamos o processo de evolução do constitucionalismo, que tem como base a Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão, e que dava o conceito claro: nós precisamos aplicar o princípio da igualdade, que é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. E isso é o respeito aos direitos da minoria. É isso que é o mais importante. E acompanhar a evolução. E dizer, Eduardo, doutor Eduardo, que no Parlamento, o Parlamento, em todas as suas esferas, é essencial à democracia. E tem um princípio fundamental que é a representatividade. E nós precisamos cada vez mais fortalecer isso. E combater, principalmente, aquela prática que não contribui com um parlamento forte e representativo, que é os atos de corrupção que o Ministério Público tem dado exemplo ao combate. Dizer que aqui no parlamento nós recebemos muitos pedidos. E ouso dizer que no campo da acessibilidade, doutor Eduardo, todos os parlamentos, seja ele federal, estadual, municipal, têm atuado de forma muito incisiva, aprovando leis. Tanto que eu ouso dizer que somos um parlamento brasileiro, no campo da acessibilidade, que estamos dando conta do recado no que diz respeito à criação do direito, criação de leis que permite o promotor de justiça fiscalizar, aplicar. Cito o exemplo de Chapecó, plano diretor. Cito o exemplo de Chapecó, o plano que está em andamento de mobilidade urbana. Ou seja, nós, enquanto parlamentares, estamos cumprindo o nosso papel, igualmente como o Ministério Público vem fazendo no campo de fiscalização e exigência do papel, da lei. Né? Então, nesse sentido, que eu tenho que fazer a defesa do parlamento primeiro, no campo, preciso, presidente, um minuto para concluir, se tu puder me autorizar, presidente, com a autorização do plenário, dizer que nós, infelizmente, constatamos que, ao tempo que nós aprovamos as leis, promovemos o debate, as demandas ainda carecem de fiscalização preventiva. Todos os seus slides é que nós não temos uma eficiência do campo do Poder Executivo, que deve executar as leis que nós aprovamos aqui, porque se o promotor tem que fiscalizar, porque não está sendo cumprida uma lei que nós aprovamos aqui no Parlamento. E cito um exemplo. Aprovamos ontem um requerimento no que diz respeito aos abrigos de passageiros, que também não atende nada de acessibilidade. Nada. Tanto que nós demos um prazo de 30 dias a contar de ontem, e se o Poder Executivo não nos der um prazo de cumprimento da lei que o vereador Itamar, juntamente com os vereadores em 2009, aprovaram, infelizmente nós vamos ter que judicializar a política. E judicializar a política enfraquece todos os poderes, enfraquece a democracia. Então, nesse sentido, doutor Eduardo, eu gostaria muito, eu acho que na sua fala deu
deu ênfase, que nós precisamos garantir a representatividade dos parlamentos e valorizar os parlamentos, e punindo, principalmente, todos que agem de forma com improbidade administrativa. Então, nesse sentido que nós precisamos limpar o joio do trigo e fortalecer a representatividade dos parlamentos, porque nós estamos dando o recado e elogiar mais uma vez o trabalho que Vossa Excelência vem realizando na promotoria. Obrigado. Vereador Márcio Serpa. Cumprimentar o senhor presidente, os vereadores, a vereadora, o público que acompanha a sessão de hoje, e saudar de forma especial o doutor Eduardo, que com uma fala muito esclarecedora e será muito útil para que cada vereador possa contribuir nessa demanda. A cidade de Chapecó, só vou fazer uma consideração, né, eu não tenho nenhum questionamento para o doutor, mas fazer uma consideração que a cidade de Chapecó, ela fecha os olhos, de certa forma, para a acessibilidade, né? Não é de hoje, não é de ontem que os gestores públicos têm se omitido diante de questões cruciais. Não precisamos andar muito aqui no centro de Chapecó para nos depararmos com calçadas esfaceladas, com materiais de construção na calçada, na rua, né? Imaginem a dificuldade dos cadeirantes. Isso no centro da cidade de Chapecó, onde eu acredito que seja por omissão do gestor público, né? Que muitas vezes se deita aos pés de grandes empresários e que a coisa vai do jeito que vai, né? Não se governam. O gestor público de Chapecó não se governa. Essa é isso que aparenta, né? Então, se o centro da cidade já tem toda essa dificuldade de acessibilidade, ex-vereador Márcio, que está aqui e levanta essa bandeira, se o centro da cidade já é difícil, imaginamos como é que é os bairros. Nós que somos da EFAP, vereador Adão Teodoro, Atílio Fontana, o vereador Sérgio conhece muito bem, é um verdadeiro desafio. Aquilo é uma vergonha total, sabe? É falta de um gestor público que tenha pulso, que tenha coragem, que não se omita nessas questões que são cruciais para toda a população, porque a acessibilidade não é para um, não é para outro, não é somente para o cadeirante, é para todos nós, né? Eu já me vi em dificuldade de andar por certas ruas aqui no centro de Chapecó. Isso é vergonhoso. Eu parabenizo o doutor Eduardo, lhe parabenizo pela investidura, por ser propositivo, por não se omitir, por ir atrás, por levar adiante essa situação que é crucial. Eu acredito que com a sua atuação e da forma como tem atuado, o rumo de Chapecó, nesse sentido, vai sendo outro, vai ganhando corpo e vai se tornando uma cidade diferente com essa investidura. Parabéns ao Ministério Público e à senhora. Vereador Sérgio da Silva. Então, mais uma vez, senhor presidente, senhores vereadores, a vereadora, a imprensa que nos acompanha hoje à tarde, em especial ao promotor, senhor Eduardo, as pessoas que nos assistem, da FCD, que estão acompanhando atentamente esse trabalho da promotoria, inclusive acompanhando e ajudando, né? Denunciando, dizendo onde é que tem os locais que mais necessitam, que é a prioridade. Gostaria de comentar a imprensa que pode construir junto com a promotoria e pode colaborar muito nesse sentido de divulgar. Eu acho que a imprensa tem um papel fundamental na cidade para, junto com a promotoria, junto com a fiscalização, ajudar a construir para que o promotor também tenha mais condições de fazer um trabalho eficiente que já tem feito, mas pode fazer muito melhor se a imprensa colaborar e contribuir nesse sentido de também denunciar, né? Então, acho que não é só nós vereadores, não é só os deficientes que podem fazer isso. Então, nesse sentido, gostaria de agradecer todos os vereadores por terem aprovado esse requerimento, para o promotor poder ter vindo aqui, as vereadoras, para a gente esclarecer. Eu acho que foi muito esclarecedor hoje à tarde para nós. Algumas dúvidas que a gente tinha foi tirado na explanação do senhor. Então, nesse sentido, a gente gostaria de contribuir para que a nossa cidade fique uma cidade de acessibilidade para os cadeirantes, que possa ter. E eu gostaria de fazer uma pergunta, a questão do transporte coletivo, a acessibilidade do transporte coletivo. Se é também a promotoria que acompanha esse sentido,
que pudesse também intensificar a fiscalização, porque a gente sabe que tem muitas demandas, tem muitas pessoas que nos falam nesse sentido. E a gente sabe que muitos cadeirantes na cidade dependem de transporte coletivo na cidade. Seria isso. Obrigado. Vereador Kleber. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde, o público que nos acompanha na tarde de hoje, em especial da FCD. Aqui tem o Márcio, quando passou por essa casa, na suplência de vereador, assumindo a cadeira, fez um belo trabalho frente à fraternidade cristã. Cumprimentar também o doutor Eduardo, e parabenizá-lo pelo trabalho. Quero trazer aqui um relato, ainda bem que quando nós olhamos um Kennedy da vida que faz a defesa, ao contrário de um Hitler, que a partir da arquitetura da destruição, a arte degenerada, começa a caça também aos judeus, né? Então deixar esse registro. Mas, e hoje tem uns neonazistas aí que, às vezes, Márcio, incorpora dentro das gestões públicas também. Tá? Mas, quando nós falamos em acessibilidade, eu sou professor, tenho muita preocupação. Nós discutimos na CONAI em 2010, depois a outra CONAI em 2014, e a partir do novo Plano Nacional de Educação, ou do Plano Nacional de Educação, nós temos as estratégias em cima das 20 metas, e com a parceria com os estados e municípios, garantir, de fato, as normas, aquilo que rege, de fato, a acessibilidade. E eu lembro que o vereador Márcio até cobrava da minha escola lá os elevadores, né, Márcio? Nós temos a rampa, ela não vai até o último piso e não possui elevador. Então, como que nós, num espaço, num ambiente escolar ou no ambiente público, passamos a cobrar sem que as atividades sejam impedidas? Ou seja, os TACs são cumpridos, esses ajustes de conduta, de fato, pelo gestor público, ele é cumprido via de regra, porque me parece que, às vezes, como é na educação, não pode parar as atividades, então nós vamos se ajeitando, vamos dar mais tempo, vamos protelando, e não vamos garantindo a acessibilidade. Então, quando, de fato, nós começarmos, e a legislação ela é até quase que antiga, né? Mas que hoje os novos prédios nós inauguramos em 2010, a nossa obra lá, que não tem acessibilidade. Então, veja só, já tinha a lei, mas por uma questão, às vezes, de orçamento, e aqui feliz a sua fala, parabenizá-lo, mas quando coloque que não tem nenhum custo adicional, e ainda mais no setor público. Pensamos no setor privado que se pensa, às vezes, em reduzir gastos para conseguir ter uma estrutura melhor, mas no setor público. Então, que nós passamos aqui, enquanto legislador, cobrar, primeiro, nós, enquanto público, do setor público, para atender, de fato, a acessibilidade, e depois no setor privado, seja nas empresas, nas lojas, no comércio, enfim. Eu acho que nós temos esse papel de fiscalizador e, obviamente, ter essa parceria junto com o Ministério Público. Então, os superpostes que a gente tem hoje nas ruas, lá na minha rua, na Mato Grosso, lá, para o andante já é difícil. Imagine com mobilidade reduzida, ou alguém com a deficiência. Então, precisamos garantir, de fato, e parabéns pelo seu trabalho. E como encaminhar nesse setor público, aqui a minha pergunta nas escolas, se é possível fazer a celeridade que, de fato, o gestor público se tenha o compromisso, já que o Plano Nacional aponta para isso. Obrigado. Vereador Adão Valcir Teodoro. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar, ao mesmo tempo, cumprimentar todos os vereadores, vereadora, a imprensa, o povo que nos assiste, especialmente o doutor Eduardo, por ele trazer muito esclarecimento para nós aqui nessa casa. Porque tem vereadores aqui que é mais antigo, outros mais novos, então nós que temos junto à comunidade, que somos o primeiro para-choque do povo é o vereador, porque as pessoas normalmente eles dizem, não, votei em você, você resolve a situação para mim. E bem colocou o vereador Dalmir Pelicioli que não tem, a lei tem que ser cumprida para todos, né? Independente se se ele tem poder financeiro ou não. Mas a minha preocupação, é a mesma preocupação do vereador Márcio ali. A cidade não foi planejada muitos anos atrás e hoje ela tem que se cumprir a lei. Tem comércios que vai ficar ali mais 50 anos, 20 anos,
E o exemplo da nossa Tílio Fontana, ela não foi pedido para os comerciantes fazer o recuo. E é uma avenida, tipo a Getúlio Vargas, hoje é uma avenida. E é preocupante porque na Grande FAP, inclusive tem uma associação, uma extensão da FCD, que estão se organizando lá, e tem bastantes cadeirantes, pelo número de população lá, tem 65 mil habitantes, então é normal de ter mais cadeirantes nessa região, né, vereador Márcio? E os cadeirantes lá me procuram frequentemente. O que nós podemos fazer para se organizar para ajudar? Mas o senhor bem colocou ali que agora não pega mais nenhum documento sem estiver legalizado pela lei. Mas e se ficar mais 10, 15 anos nesses comércios, nesses locais? Não estou falando só do comércio, estou falando do recuo também, que não tem em muitos locais, não tem como construir a calçada. Me lembrando que eu estava há poucos dias em Florianópolis também, lá tem lugar que o comércio é junto, não tem como fazer a calçada. Então, mas nós vamos falar da nossa cidade, que é onde é que nós vivemos hoje. Então, é essa a minha preocupação, e eu gostaria que se sorteiem uma expectativa de um dia nós conseguir chegar a 100% de Chapecó. Mas, em vista de outras cidades, nós temos de parabéns, porque Chapecó está bem alinhada no termos de sensibilidade. Disso muito obrigado, presidente, e quero dizer ao senhor, o senhor não tem uma deficiência, o senhor tem uma batalha na vida que o senhor já superaram, então aí, igual nós, não é diferente. Todos somos iguais. Muito obrigado. Vereador Neuri Mantelli. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos assistem, doutor Eduardo, alguns dias atrás eu tive o prazer de fazer uma visita para o senhor, onde nós aprovamos nessa casa um requerimento que falava sobre a acessibilidade dos táxis do nosso município, onde nós não temos nenhum táxi que possa fazer esse trabalho. Aí foi aprovado nessa casa um requerimento e eu levei a cópia desse requerimento para o senhor para ver se nós conseguimos que ande esse requerimento. Mas a minha preocupação é como alguns vereadores já falaram, doutor Eduardo, que os grandes empresários, muitas vezes, eles vão construir um prédio e simplesmente eles colocam os tapumes sobre a calçada, tirando todo o direito da pessoa ir ou vir. E muitas das vezes eu já fiz, liguei para o setor da prefeitura para que tome uma atitude e não é tomada essa atitude. Porque nós estamos sendo privados de andar na rua por causa de alguns grandes empresários que fazem grandes obras e acham que o direito deles é melhor que o nosso. Então, deixar bem claro para o senhor que essa casa, pelo que eu tenho ouvido e visto nos últimos dias, o senhor está de parabéns porque todos estão com o mesmo intuito, em ajudar essas pessoas que precisam de poder ir e vir. E eu falo com uma experiência porque eu fui... Alguns anos atrás eu fui para um Parajasque, numa cidade aí, que não vou citar o nome, e essa cidade não tinha condições nenhuma de levar esses jogos, porque não tinha acessibilidade em lugar nenhum para os atletas. E eu fiquei, na época, responsável pelo alojamento de Chapecó. E ali eu vi. Foi gratificante para mim, como experiência de vida, eu ter ido por esse Parajasque. E quando eu voltei de lá, eu comecei a dedicar um pouco de mim para ajudar todas essas pessoas, inclusive o vereador Márcio aqui, nós tivemos algumas parcerias enquanto ele esteve aqui, lutando por acessibilidade. Eu tenho alguns requerimentos, algumas indicações nas vias públicas aqui de Chapecó que não foram resolvidas ainda. Tenho brigado, tenho batalhado. Eu acho que eu vou fazer um dossiê de todas essas indicações que eu tenho e vou encaminhar para o senhor, que o senhor consegue nos ajudar a dar condições para todas essas pessoas que precisam e têm o direito de ir e vir. Muito obrigado. Vereador Xisto Sela Júnior. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos
colegas vereadores, ao doutor Eduardo, a imprensa, pessoal que está nos assistindo. Boa tarde também ao nosso colega vereador, né, já passou por esta casa e também fez um bom trabalho. Quero parabenizar o doutor Eduardo pelo bom trabalho que tem feito e tirar uma dúvida. O doutor falou ali até de um exemplo de um ponto comercial ali da sapataria Sela, que por virtude é até um parente meu. E não sei se o senhor chegou a conversar com ele, ele também tem uma deficiência, né, na perna, né, tem um problema de caminho. E ele falou que não seria necessária adaptação até no momento que ele mude de estabelecimento, né? Mas no caso, porque isso foi antes do decreto, mas no caso não seria de responsabilidade do proprietário do imóvel fazer acessibilidade? Isso é uma das perguntas, né? E isso cabe a todos os estabelecimentos, esse decreto, anterior ao decreto, a não precisar fazer a acessibilidade? E também, como o doutor falou, eu já tenho recebido ao longo dos dias aí manifestações de alguns amigos, me ajuda, o promotor passou por aqui e quer me multar porque eu não tenho acessibilidade, porque meu passeio está aqui. Eu falei, não, vamos ver qual é a situação, você tem que ir na prefeitura, verificar os dados e eu estou dando esse tipo de encaminhamento, porque não é o vereador que vai resolver, né? Não adianta a gente querer abraçar a causa nesse sentido, resolver para a pessoa. O que pode fazer, no meu ponto de vista, é fazer um encaminhamento, então que a pessoa se dirija à prefeitura no setor que tem que ser feito as normas lá para pegar as informações e adequar em si o seu estabelecimento. Então era essa a pergunta e no mais, eu também sou na área também de corretor de imóveis, né? Trabalho também nessa área e também estou cuidando dessa parte tenho visto alguns projetos de passeios públicos, de loteamentos, onde que tem que ser feita a acessibilidade. Estava discutindo ontem, onde que o degrau da acessibilidade do meio-fio para a rua, onde tem que ser no máximo 2 centímetros. Mas quero parabenizar, então, o doutor, pelo esse belo trabalho que tem feito em Chapecó, né, e que continue nessa área para poder, com mais rapidez, melhorar a nossa cidade. Obrigado, doutor. Vereador Hildo Adão Antonini. Senhor presidente, enquanto cumprimento os demais membros da mesa, senhora vereadora, senhores vereadores, cumprimento especial ao doutor Eduardo, cumprimentar nosso colega vereador que se faz presente nesta tarde, domingos, que são nossos visitantes que, na tarde de hoje, com pessoas com deficiências que estão presentes nessa reunião. Neste momento, eu quero parabenizar o doutor Eduardo pelo trabalho que está fazendo em Chapecó, em relação à acessibilidade, principalmente, e na fiscalização, no acompanhamento, que é muito importante na mobilidade urbana e nas edificações. Eu até digo assim, e muitas vezes nós não temos acessibilidade, temos obstáculos para chegar em obras novas, prédios, edificações acontecendo hoje. Como empresário no ramo de calçadas públicas, no caso, material para construção de passeios públicos e estacionamentos. E muitas vezes temos até encaminhado equipes para construção de alguns passeios públicos
e temos nos deparado com algumas dificuldades até para poder adequar alguns trabalhos. E hoje, com a fiscalização e o cumprimento da legislação vigente, nós temos mais força perante o proprietário para exigir de que ele dê a sua parcela de contribuição, porque a obra é dele. E muitas vezes éramos cobrados de que nós deveríamos de fazer a acessibilidade chegar até a porta do seu estabelecimento ou sua edificação. Mas, como nós somos do ramo, fora Poder Legislativo, lá no nosso trabalho do dia a dia, nós queremos também dizer a Vossa Senhoria que já estivemos com o senhor, uma reunião lá, já conversamos. Em alguns pontos, há algumas divergências em relação ao Poder Executivo Municipal e a aplicação da legislação. E esses pontos eu estou, inclusive ontem, com reunião com o vice-prefeito, com o prefeito, ver a viabilidade efetivamente para a aplicação da legislação do ajardinamento. No restante não há problemas nenhum. Mas no ajardinamento nos passeios públicos. E isso aí eu vou ter um retorno em algumas questões que eu não quero discutir hoje aqui, doutor, que depois vou lhe pedir uma audiência para conversar com o senhor lá no seu gabinete. E esse assunto para nós conversarmos depois. Mas até para interagir, de que realmente a sua presença aqui em Chapecó nos traz uma tranquilidade, até para nós podermos cobrar também nós, como empresários, dos nossos clientes, a aplicação da legislação. Era essa a minha manifestação. Eu não deixo pergunta alguma, mas obrigado pelo trabalho que o senhor está fazendo e está nos ajudando. Obrigado e uma boa tarde. Vereadora Marcilei Vinhati, hoje foi a última, amanhã eu prometo que a senhora será a primeira, vereadora. Não, eu acho que eu vou passar uns dias sendo no final de fila. Boa tarde, presidente. Meus cumprimentos ao Eduardo, promotor público. Obrigado pela sua presença. Meus cumprimentos aos colegas vereadores e também a todas as lideranças aqui do movimento que luta pela inclusão social e, enfim, para que a gente tenha um mundo mais acessível, né? Promotor, nós não tem ação que a gente não faça aqui na Câmara que a gente não tenha preocupação com a acessibilidade. Eu, particularmente, nos meus movimentos, enquanto vereadora, isso tem sido pauta frequente, né? Porque tenho grande preocupação com o crescimento da nossa cidade. E aí queria dizer o seguinte, o que me inquieta são as obras novas. Não são as obras antigas, porque do ponto de vista antigo ou de mais tempo, nós também tínhamos dificuldade de legislação. A gente não tinha acúmulos, né, que permitissem uma cultura de acessibilidade. Agora, nos dias de hoje, é lamentável a gente ver, o senhor colocou a experiência de 2 edifícios novos que gastaram muito em publicidade para vender as suas unidades e que não garantiram acessibilidade. Então, obras particulares. A gente tem obras públicas recentes, como a Rua Araras, que tem poste no meio da calçada, que não tem nenhuma possibilidade de subir na calçada. Então, a gente tem implicações que envolvem o setor privado da nossa cidade e o setor público. Setor público, porque o setor público é fiscalizador e não consegue dar conta de fiscalizar para que não ocorram esses problemas. Aliás, muitas vezes é conivente, porque contrata, no caso da Aruararas, contratou uma empresa para fazer a obra e não fiscalizou, para que não houvesse esse tipo de problema. Então, a gente lamenta muito, porque em cima de obras que poderiam estar prontas e nós fazer a luta para aquilo que é mais antigo, ser revigorado do ponto de vista da acessibilidade, a gente tem que ficar brigando por coisas recentes, né? Então, tomara que a gente avance, nós temos que construir a cultura da acessibilidade, para que isso ocorra naturalmente. Eu vejo como um problema nós ter que discutir acessibilidade. É um problema cultural.
à medida que a gente tem que tirar tempo na Câmara de Vereadores para discutir acessibilidade, é porque nós não conseguimos dar conta de promover a acessibilidade enquanto política pública, né? Então, é uma deficiência, realmente. Nós não conseguimos atender a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Eu participei de um debate que o senhor estava, o tema era esta questão, e acho que isso tem uma implicação, porque são as convenções que determinam as obrigatoriedades do público e do privado para a garantia dos direitos à acessibilidade. Mas tem uma pergunta para fazer ao senhor, que se refere à acessibilidade do transporte coletivo em Chapecó. Nós temos a legislação que previa, o decreto 5.296, que previa que todos os ônibus deveriam ter elevadores até 2 de dezembro de 2014. Queria que o senhor falasse sobre isso, porque isso não virou realidade no transporte coletivo urbano de Chapecó, que é uma concessão pública e que nós temos muitos problemas de acessibilidade nesse tipo de serviço, né? Elevadores que não funcionam em muitas unidades do transporte coletivo e outros que não têm esse equipamento. Então, acho que merece uma dedicação com relação a isso e gostaria de ouvir a sua fala e também o que a gente pode fazer no sentido de garantir que a gente avance para resolver esse problema. Muito obrigada. Cumprimentamos no dia de hoje também visitando a casa nosso companheiro Milton e também o Ilmar Dalacosta, superintendente da UVESC, mais uma vez visitando nossa casa, e também o ex-vereador aqui que chegou agora nessa casa, mais uma vez, seja bem-vindo. Doutor, o microfone é seu. Vamos tentar ser o mais breve possível. O vereador Dalmir falou Eu vou comentar cada um dos comentários, ainda que não sejam especificamente perguntas, porque é importante a gente tratar de alguma coisa. O vereador Dalmir falou da lei de regularização e que as imobiliárias exigem que o imóvel esteja regularizado. Eu gostaria de lembrar que regularizar um imóvel não significa simplesmente declarar que ele está de acordo com uma lei. Porque eu vejo os vereadores sofrendo muito com isso. O sujeito constrói errado, não contrata arquiteto, faz já falei palavrão demais hoje aqui, e depois corre atrás de vereador, corre atrás de prefeitura, corre atrás de promotoria para querer regularizar o tal do imóvel. Quer dizer, ele não quer mexer uma parede, não quer mexer um tijolo, mas ele quer que seja considerado regular igual todo mundo que fez certo. Então, vereadores, né, a questão das leis de regularização são um perigo. E o Tribunal de Justiça tem declarado inconstitucionais as leis de regularização, ou seja, aquelas que dizem o seguinte: você era irregular até ontem, agora você é regular se pagar uma multa de R$500 parcelada em 24 vezes. Então, inclusive, o Tribunal de Justiça já declarou inconstitucional uma lei muito semelhante, inclusive, a uma lei que tem aqui em Chapecó, que, se não me engano, na 564, acho. E nós pedimos para o prefeito, eles estão analisando já uma proposta de alterar um pouco para minimizar o problema da lei de regularização do irregular. Virou até quase uma brincadeira, né? Lei de regularização do irregular. Porque é o seguinte, se o sujeito tem uma parede construída em cima da calçada, ou ele tira a parede, ou o imóvel dele vai sofrer os ônus da irregularidade. É o cara andando com um carro com 3 rodas e pedindo a autorização da prefeitura, do Detran, para dirigir um carro de 3 rodas, porque... Entende o que eu quero dizer? Não dá. Se está irregular, corrige. Se for muito difícil corrigir, se for muito custoso, paga uma multa muito grave também. E reverta essa multa para as fraternidades cristãs da pessoa com deficiência, a PAI, enfim, os órgãos que protegem os deficientes. E não a multa virar... ainda se paga depois do cara ganhar o alvará de regularização, em 24, 48 vezes, multa de R$100 por mês para a prefeitura. O cara constrói 1 metro quadrado a mais, potencialmente ele aumenta em 1 cube, no mínimo, o valor do imóvel. 1 cube está
R$ 1.450 mais ou menos o Cube. E a multa fica de R$ 200. Vale a pena? Os vereadores João Maria e Dirceu falaram do fórum. O fórum é construído acho que inaugurado em 98 e o projeto dele é de 94, se eu não me engano, é bem anterior à norma. E ele tem, ainda que não seja a melhor acessibilidade do mundo, ele tem vias acessíveis até todos os andares tem, inclusive da porta de baixo. Não é a melhor do mundo e eu estou brigando para que eles melhorem um pouquinho lá. Só que o grande problema é que quem administra o fórum é o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E a única pessoa pela legislação brasileira que pode processar o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina é o meu chefe, o Procurador-Geral de Justiça. Então eu já mandei para o meu chefe, mas o chefe é chefe, né? Eu não posso processar o meu próprio chefe. Bem que eu queria, vereador Dirceu, algumas vezes seria importante, né? Estavam pensando lá em gastar 120 milhões com um prédio em Florianópolis e eu não concordava também. Né? Mas, por isso também, vereador Dirceu, que promotor não tem que ser eleito. Promotor cumpre a lei. Quem é eleito são os vereadores, os deputados, senadores, presidente, prefeito, que vão ter a iniciativa da lei ou fazer a lei. Então, façam as leis que eu aplico com o maior prazer, com a maior vontade. Mas eu não posso ser eleito porque eu não posso dever nada para ninguém no meu ofício. Porque eu vou fazer cumprir leis de acessibilidade, mas eu também vou amanhã ou depois num júri pedir para condenar alguém a 30 anos de cadeia por um homicídio. E eu não posso querer que a família daquele sujeito depois venha me eleger, ou enfim. Então, promotor de justiça, nos países em que são eleitos, e o exemplo é os Estados Unidos, estão pensando seriamente em voltar atrás. Porque o promotor eleito vira com perdão da palavra, vira um pavão. Eu peguei, botei na cadeia não sei quem, porque ele vai querer e ele vai se fazer uso do judiciário, da máquina pública que tem na mão dele, da polícia. O promotor controla a polícia. Então, é altamente nocivo à sociedade o promotor de justiça ser eleito. Por isso, nós fazemos, e o meu concurso levou 8 meses, foram 6 provas. A primeira prova era uma prova de 8 horas de duração, que a gente brincava que era mais uma prova física do que mental, embora fosse A, B, C, D de direito. A segunda prova era 6 horas de duração, a terceira mais 6. E assim foram as provas, um psicotécnico que, meu Deus do céu, quase achei que eu ia surtar lá dentro. Então, os concursos são muito bem feitos, são fiscalizados pela própria OAB, pelo Judiciário. Vereador Cleiton, fiscalização preventiva, me lembrou, vereador Cleiton, o Estatuto da Deficiência, da Pessoa com Deficiência. Vereadores, eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha, a lei de 6 de julho de 2015. Mês passado foi aprovado e publicado o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Embora ela entre em vigor dia 6 de janeiro de 2016, é a lei, salvo engano, 13.146 de 2015. Se não é 13.146, é 12.146. Essa lei, senhores vereadores, criou, é o Código de Defesa do Consumidor da Pessoa com Deficiência. E nós já estamos trabalhando nele, vereador Cleiton, nós chamamos já os bombeiros, porque essa lei cria a obrigação de os bombeiros atentarem para a acessibilidade na hora da aprovação dos projetos preventivos de incêndio. E quando eu chamei os bombeiros para falar sobre isso, o tenente Heitz, que dirige esse setor ali nos bombeiros, me disse, mas era tão evidente que eu não sei como demorou tanto, porque uma escadaria na saída de um prédio é um risco. Imagina uma situação de emergência, de fogo, de um tornado. Não precisa nem bater o tornado aqui na nossa cidade, mas nós ficamos 2 dias, praticamente, 1 dia e meio, né? Foi sem energia elétrica em muitas partes da cidade. Imagina uma fuga de uma senhora idosa, uma pessoa com cadeira de roda, numa situação dessas. Claro que os bombeiros têm que atentar. Então, o círculo fechou, na minha opinião, no ponto que ainda faltava, que é justamente da fiscalização dos bombeiros. Na hora que aprova o projeto na prefeitura, tem que ter acessibilidade. Na hora que aprova nos bombeiros, tem que ter acessibilidade. Na hora que aprova o ABITS, tem que ter acessibilidade. Excelente iniciativa também, vereador Cleiton, dos abrigos de passageiros, porque a acessibilidade não é só nos ônibus. Os ônibus é muito importante que tenham acessibilidade.
Mas sem um abrigo de passageiro adequado, a gente acaba se expondo. E eu não sei se todos conhecem, mas 60% dos deslocamentos das pessoas que se deslocam em Chapecó andam de ônibus. Sabiam desse dado, desse volume? 60%. A gente às vezes não percebe porque um ônibus leva 60 pessoas e para levar 60 pessoas nós precisamos de uns 40 carros. Então parece que tem muito mais carro e muito mais gente andando de carro. Mas não é verdade. Tem muito mais gente andando de ônibus. Em qualquer lugar do país é assim. 1,2% de bicicleta, 1,3% de bicicleta e crescendo cada vez mais. Na Avenida Paulista já 300% a mais depois que colocaram a faixa de ciclista. O vereador Márcio também falou da omissão do gestor público e, inclusive, nós estamos já investigando as razões pelas quais os requerimentos do cidadão em geral chegam na prefeitura e não é realizada a fiscalização. Não é admissível que uma prefeitura tenha tantos fiscais, pelo menos no papel tem muito fiscal de obras e não haja tempo para fazer fiscalização. Na verdade, o que acontece é que existe um problema legislativo que o fiscal de obras ele tem que ir quase 3 vezes numa obra para começar a primeira notificação. E daí a gente reclama depois da ineficiência do serviço público. O fiscal de obras vai lá e orienta. Ele volta para a prefeitura. Registra lá, orientei. Segundo dia ele volta lá e notifica. Vai lá vistoriar a 3ª vez, não foi feito, daí que ele autua e multa. São 3 vezes fazendo o mesmo trabalho e nós estamos pagando essa conta, gente. Agora, me pergunta ali na Cordilheira Alta, quem é que passa acima de 60 por hora no radar? Ninguém, porque não tem conversa, não tem orientação. Passou errado, é multado na hora. Né? É assim que tem que funcionar a legislação. O vereador Sérgio falou também da questão do transporte coletivo e acessibilidade, se é obrigação da promotoria, é dever, poder e obrigação da promotoria tratar disso. Inclusive, ontem, nós fizemos um TAC com uma das empresas de transporte coletivo do município, que ainda não tinha todos os elevadores nos ônibus. E se comprometeu a fazê-lo em 20 dias, prazo improrrogável, e inclusive vai pagar a multa de R$7 mil, porque foi feita uma fiscalização pela promotoria e foi identificado que os ônibus, os elevadores, não estavam funcionando adequadamente, e alguns ônibus, inclusive, que deveriam estar no pátio, estavam transitando sem nenhum elevador. A multa foi aplicada ontem. Vereador Kleber, os TACs são cumpridos. Os meus são. A turma não costuma descumprir lá em casa. O problema é que alguns TACs nós temos que fazer com o município, ou com órgãos públicos. E o órgão público não sai do bolso do prefeito a multa do TAC. Ela sai do bolso do cidadão. Temos aí alguns casos, teve um caso da questão dos alvarás de bombeiros, que a multa passou já de R$300 mil para o Estado, para o município, agora não recordo bem qual é o caso. Só que cobrar R$300 mil do Estado é a mesma coisa que tirar R$300 mil de uma obra que vai ser realizada. Então nós temos muita parcimônia, muito cuidado quando a gente cobra. Agora o cidadão, o particular, ele sabe que se ele descumprir ele vai pagar multa. Eu vou bloquear bens dele no sistema online que nós temos lá. Ele vai ficar sem alvará para novas obras, ele vai ficar... Enfim, ele não tem saída. Então, eles cumprem. Esses TACs são cumpridos. Eu acho que o senhor se referia ao Bom Pastor, não é isso? O Bom Pastor tem uma ação judicial, o colega que me antecedeu propôs uma ação judicial. Infelizmente, ainda não foi cumprida a ordem dada nessa ação judicial. Então, nós temos realmente muita dificuldade. Né? Muita dificuldade para convencer o Estado de Santa Catarina a não gastar, por exemplo, R$1.200.000 com a regata da Volvo em Itajaí. R$1.200.000 para os bacana lá andar de barco. E o Bom Pastor, eles não botaram um elevador num andar a mais. Ironman, que também é uma competição que a inscrição para quem quer se inscrever é R$2.500, ou dólares, acho, eles calculam até em dólar. R$600 mil. Escola de samba.
800 mil reais para a escola de samba também. E nós estamos aqui querendo fazer calçada, só isso, né? Então, as prioridades têm que ser revistas. 111 milhões de reais o governo do Estado gastou com publicidade. 111 milhões de reais. O vereador Adão falou do como fazer nas obras antigas, a questão de falta de espaço para calçado, alinhamento. Vereador, as obras antigas elas vão se adaptar à medida que forem necessária a alteração do uso daquelas edificações. A lei não pode retroagir. Seria injusto se hoje nós votássemos, os vereadores votassem aqui uma lei valendo para trás, né? As situações que são consolidadas não podem ser modificadas. Mas a lei criou essa forma, que é justamente no momento em que o proprietário tem que investir para fazer uma reforma, para fazer uma melhoria, para botar o comércio a funcionar. Ele investe um pouco a mais e faz acessibilidade. É isso que a lei exige. Então, nas obras novas vai ser feito isso. E naquele espaço onde não tem espaço, naquelas edificações que não tem espaço para calçada, nós temos que verificar duas coisas. Se realmente o alinhamento era aquele, ou se houve um descumprimento da lei que determinava a largura do passeio naquela época. Porque se ele errou e fez, de má fé ou de boa fé, o passeio muito estreito, ele vai ter que refazer ou vai pagar uma multa bem salgada. Vereador Neuri falou da acessibilidade dos táxis. Nós estamos trabalhando naquele caso, inclusive, infelizmente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, esse que eu falei, de 6 de julho de 2015, determinou não só nos táxis, mas também nas locadoras de veículos, que haja um percentual de veículos acessíveis. Então, nós estamos exigindo, estamos aí, porque a questão do táxi também tem uma complexidade, que é saber exatamente quais são, quantos são, onde estão, a gente precisa contar com a prefeitura para isso, mas e a lei vai valer a partir de 6 de janeiro de 2016. Então, nós esperamos que até lá nós tenhamos isso. Nós já estamos trabalhando, nos antecipamos a legislação para fazer com que ela seja cumprida. O Shopping Pátio Chapecó, por exemplo, e instituições do porte semelhante, também existe uma previsão nesse Estatuto da Pessoa com Deficiência que deixem à disposição cadeiras de roda para quem precisar, né? A minha avó, a dona Carmen, tem 94 anos, altamente saudável, né? Só que não caminha direito, porque uma pessoa com 94 anos, mesmo saudável, não consegue caminhar. O dia que eu quero levar ela para gastar o que ela acha uma fortuna, né? Os idosos sempre acham uma fortuna gastar um cafezinho no shopping, ela diz, não me leva lá, Eduardo, para fazer isso, que eu acho um disparate. R$5 um café, alguma coisa, ela acha sempre um absurdo. Eu tenho que ter à disposição lá, se for necessário, uma cadeira de roda para levá-la, se ela cansar de caminhar no passinho dela lá. E nós conversamos com o administrador do shopping, ele se comprometeu a colocar cadeiras de roda, inclusive motorizadas, até janeiro de 2016. O que é um exemplo, novamente, Chapecó como exemplo, né? Tapumes, né, vereador Neuri. Os tapumes podem invadir metade do passeio público se deixarem no mínimo 1,20 m. Essa é a legislação vigente. E existe uma forma, quando for obrigatório, por exemplo, quando estiverem mexendo na própria calçada, existe uma forma de desviar, né, a norma técnica permite que desvie o trânsito de pedestres pela faixa de rolamento, ou seja, pelo asfalto. Perde a vaga de estacionamento, mas o pedestre não corre o risco, não precisa ficar subindo montanha de terra, de brita, de pedra, para seguir o seu caminho. Seria muito interessante também, vereador Neuri, um dossiê sobre os pedidos que não são atendidos. Inclusive, numa outra cidade que nós trabalhamos, foi processado, inclusive por improbidade administrativa, o secretário de obras, que simplesmente não atendia os requerimentos do povo. O cidadão tinha que vir na promotoria pedir para um terreno ser limpo. Vereador Xisto, a responsabilidade é sempre do proprietário. Ela é do proprietário. No caso do Celo, eu imaginava que ele fosse o dono, por isso que a gente fala que
que é ele que tem que fazer. Mas o proprietário é que tem que fazer a adequação. Claro que o proprietário às vezes vai negociar com quem loca o espaço e é livre a negociação entre eles. Mas a responsabilidade é sempre do proprietário. Gostei da sua expressão, que o promotor passou por aqui, né, e o senhor vai ajudar o amigo. Ajuda o amigo dizendo, faça o que a lei manda. Esse é o melhor conselho que alguém pode dar para uma pessoa nessa situação de conflito com a lei. Faça o que a lei manda e nunca vai dar problema. Porque hoje pode ir lá na prefeitura, alguém diz, não precisa fazer 3%, 4%, faz 6% essa inclinação da calçada. A calçada tem que ter 3% de inclinação transversal. Da via pública para dentro do imóvel, 3%. Cada 1 metro sobe 3 só centímetros. Vai lá na prefeitura e diz que pode fazer de qualquer jeito, daqui a pouco vem outro promotor, vem outro prefeito, vem outra fiscal de obras e vai multar. Quem faz certo não se arrepende nunca. E faz uma vez só. Quem faz errado faz 2, 3, tem gente fazendo 4 vezes calçada aí já. E eu não entendi muito bem, o senhor falou em 2 centímetros do degrau, o degrau pode ter no máximo meio centímetro. A norma técnica fala que os degraus têm que ter no máximo, para ser admitidos, tem que ter no máximo meio centímetro. Se ele for maior que isso, deve ser tratado como uma rampinha. Esse é o caminho acessível. Claro que você pode ter, como na Câmara de Vereadores, uma rampa e uma escadaria. E o degrau da escadaria, ele é de acordo com uma fórmula que permite 16, 18, até 20 centímetros de altura. Mas o caminho acessível tem que ter desníveis de, no máximo, meio centímetro, 5 milímetros. Né? Que é menor que a largura dessa caneta aqui. Vereador Hildo, né, nós conversamos, muito me honra também poder falar aqui novamente com o senhor. O vereador está propondo, me disse que vai propor a adequação da legislação e realmente a gente já percebeu que as calçadas de 2 metros, o projeto da prefeitura, quando exige canteiro de, ou melhor, as de 2,5, né, vereador? Que exige canteiro de 1 metro, sobra só 1,5, né? É muito pouco. Então a prefeitura orientamos já o Wilson Lobo a baixar uma instrução normativa, lá um ato de interpretação da legislação municipal, do plano diretor, para que as calçadas de 2,5 possam ter uma margem de ajardinamento menor, mas que elas tenham sempre ajardinamento. O ajardinamento ele contribui para baixar a temperatura da cidade, né? Ele contribui para o verde, para a questão da natureza saudável, e ele fixa um espaço para não invadir a calçada, como a gente tem visto calçada aqui em Chapecó servir de estacionamento. Calçada não pode ser estacionamento. O recuo, depois da calçada para dentro, se o cidadão tiver espaço, pode. E nós estamos analisando também alguns projetos, porque um Corolla, por exemplo, um carro desses, tem 4,62 de comprimento. Daí faziam nos projetos, os arquitetos, aí faziam vagas de estacionamento na calçada, rente à calçada, né, no recuo, com 4,60. Né? Então, se o cara for muito exímio motorista, ele vai parar com 0 centímetro na frente, 0 atrás e ainda falta 2. Quem é que consegue estacionar um carro a 0 centímetro da parede da frente? Ninguém, né? Claro que vai acabar pegando a calçada e prejudicando o andamento das pessoas. E a vereadora Marcilei, da questão das obras novas, é exatamente isso, nós estamos focando nas obras novas. Obras novas nós não perdoamos, elas têm que estar acessíveis, custe o que custar, vai ter que ser feita a acessibilidade. A Rua Araras, eu acho que eu já ouvi alguma coisa, mas se eu não me engano é um caso que tem uns postes muito largos e a calçada é muito estreita, é isso? Pode ser que eu esteja confundindo, não lembro. Mas as calçadas têm que ter o espaço delas livre. Se vai botar poste, ele tem que ter a legislação fala que é nesse espaço do canteiro hoje, né? Que é o espaço de 1 metro, de 50 centímetros. Então, esses espaços, eles são sagrados, o espaço que não é do canteiro. Né? O canteiro serve justamente para isso, para ter placa, para ter poste. Agora, eu precisaria saber exatamente, se a senhora quiser me mandar depois por e-mail fotos e o endereço correto e a empresa que fez esse tipo de coisa, a gente volta a conversar. Acessibilidade nos ônibus eu já falei. É isso, presidente. Doutor, só, desculpa a lei do superposte da subestação da Foz do Chapecó, que transmita por Chapecó, eu cobrei da Celeste outra vez que esteve aqui, conversamos.
essa lei, ela não é tão antiga assim. A construção da transformação do superposte. Por isso que eu queria saber do senhor qual é a... Realmente eu não conheço. Alguém me falou de postes muito largos, mas eu não sei. Fica aqui os cadeirantes e podem me ajudar. Não passa uma cadeira de roda naquele onde tem aquele superposte e essa construção é nova. Então, por isso que eu queria saber qual é. Não é... Menção de ordem, senhor presidente. Acho que talvez um exemplo lá, o vereador Itamar conhece, todos os vereadores que conhecem a Mato Grosso ali é um exemplo bem típico, que o andante já não passa, né? Ele já tem que andar de perfil e desviar e ir para a pista de rolamento. Então, porque ali não tem canteiro também. Então, quando você explicou a última fala aqui, precisa pôr nos canteiros. Mas como é nova, são os postes novos, como que fazer hoje, ou não deixar mais ocorrer? Não, vamos ter que responsabilizar quem foi que autorizou isso. Geralmente tem que ter um alvará para quem... Alguém autorizou isso aí. E por que diabos não botar o cabeamento subterrâneo? Nós temos uma cidade que tem uns prédios antigos muito bonitos com as fachadas bonitas e eles estão escondidos por fiação elétrica. É internet, é telefone, é TV a cabo. Tentem observar a cidade sem... Até o desbravador. Esses dias eu queria bater uma foto do desbravador no celular e mandar para o meu pai. Meu pai trabalhou aqui na década de 70. E eu queria fazer um ângulo sem pegar um fio elétrico. Não consegui. Tive que atravessar porque o fio elétrico impede uma foto bonita do desbravador. Doutor, mais uma vez agradecemos em nome de todos os vereadores e senhora vereadora. Nos colocamos à disposição naquilo que compete também a nós e também parabenizar e dizer que Deus possa te dar muita saúde, porque é uma missão bastante árdua também, mas com o coração e a inteligência que Deus lhe deu, possa estar, então, ajudando a comunidade chapecoense e também, por que não, a região. Muito obrigado. Convido os senhores vereadores e a vereadora para que a gente possa fazer o registro fotográfico aqui na frente. E aí, depois, vamos ao intervalo de 2 minutos e voltamos em seguida.